Olá pessoal, eu sou Amanda Souza, professora de língua portuguesa, e vamos dar continuação às nossas aulas sobre interpretação textual. Na última aula, nós demos início aos estudos sobre a variação linguística e hoje nós vamos continuar vendo alguns tipos, alguns exemplos de variações que acontecem no nosso Brasil. Variação regional vai apresentar a diferença entre as falas dos habitantes de diferentes regiões do nosso país, diferentes estados, diferentes cidades. Por exemplo, pessoas que moram em Minas Gerais vão falar diferente de pessoas que moram no Rio de Janeiro, né? E isso vai envolver sotaque, termos que possuem significados diferentes e assim por diante. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um poema de Oswald de Andrade que se chama Vício da Fala. Ele vai apresentar alguns termos que a gente costuma ouvir mais de pessoas que moram no interior, por exemplo. Vamos fazer a leitura e depois a gente analisa. Para dizer em milho, dizem mio. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado e vão fazendo telhados. Então aqui há uma certa comparação, né, da linguagem dita como padrão e da linguagem utilizada por pessoas que moram no interior, né? E aí no finalzinho ele diz para telhado dizem telhado e vão fazendo telhados, fazendo aí uma relação com o trabalho, né? Que essas pessoas são trabalhadoras e pessoas que utilizam esse tipo de linguagem, ok? Pessoas mais simples, né, que talvez não tiveram tanto acesso à escolarização e não se aproximaram tanto da norma dita como padrão que é apresentada nas escolas, ok? A variação lexical vai ter a ver com a significação das palavras. É quando uma mesma realidade vai ser representada por palavras diferentes, ok? Então, em uma região, uma determinada palavra vai significar algo, em outra pode significar outro, certo? Essas variedades, elas têm influências de diversas situações, por exemplo, do contexto, certo? Se o contexto é mais formal, se o contexto é menos formal, vai variar essa significação. Bom, aqui temos exemplos de palavras que têm significação diferente de acordo com a região, certo? Por exemplo, na região Nordeste, racha significa pelada, jogo de futebol. Girimum significa o que a gente conhece como abóbora. Sustância, né, significa energia dos alimentos, né? Ah, tal alimento dá sustância, né? Ele dá muita energia para a pessoa que consome aquele alimento. Na região sul, Campo Santo. Campo Santo é cemitério, né, para o pessoal do sul. Alçar a perna, né, montar o cavalo. Então, quando diz alçar a perna, quer dizer montar cavalo. E guacho significa um animal que foi criado sem mãe. Né? Então, um guacho, um animalzinho que foi abandonado. Região norte, miudinho, pequeno. Ah, fulano é miudinho, fulano é pequenininho. Um bora-embora significa vamos embora, né? Possivelmente juntaram aí as palavras e fizeram uma só. E levou o farelo significa morreu. Então, como a gente percebe, as palavras elas vão tendo significações diferentes de acordo com a região do país, ok? Por exemplo, racha, né? Algumas pessoas podem conhecer racha como aquela aposta de carros, né? A pessoa desafia a outra a uma corrida de carro que geralmente, né, é legal. E a gente percebe que no Nordeste significa outra coisa, significa partida de futebol, ok? E agora eu trouxe algumas imagens para a gente identificar como essas imagens são conhecidas, né? Como esses objetos, esses elementos são conhecidos no Brasil. Essa frutinha cítrica, né, que a gente conhece como mexerica ou tangerina, ela vai ter outras significações de acordo com a região do nosso país. Por exemplo, a região sul e nordeste conhece essa fruta como mexerica, tangerina ou tanja, certo? Mas quando a gente vai para o sul, essa significação muda, esse nomezinho pode mudar. Por exemplo, lá eles conhecem a mexerica como vergamota ou bergamota, ou ainda como mimosa, certo? Então, várias palavras para uma determinada fruta, certo?
Bom, aí temos uma imagem de biscoito ou bolacha, de acordo com a região do país também, isso vai variar. E também existe até uma competição, né, para decidir o que é biscoito, o que é bolacha, se é só biscoito, se é só bolacha. Então, na região norte, nordeste e sudeste, é comum as pessoas usarem biscoito, né, usarem o vocabulário biscoito. E na região centro-oeste e sul, é comum eles utilizarem bolacha, ok? Esse bichinho, que muitas pessoas conhecem como taruíra ou lagartixa, também tem outros nomes de acordo com a região do país. Na região sul e sudeste, conhecido como lagartixa. Na região sudeste, ela é conhecida como taruíra. E no nordeste tem um outro ainda que talvez nem é muito conhecido, que é briba, né? Então a lagartixa também é conhecida como briba. Também temos essa raiz, né, que a maioria das pessoas conhece, que é o aipim ou a macaxeira, né, que também varia o nome de acordo com a região do país. Na região sul ou sudeste é conhecido como mandioca, e na região norte e nordeste é conhecido como aipim ou macaxeira. Ainda tem lugares que o aipim é considerado mandioquinha, né, é chamado de mandioquinha. Bom, aí temos uma imagem de um banheiro, né, e o banheiro ele pode receber outros nomes de acordo com a região, principalmente quando se trata de Portugal, né, do português do Brasil em relação ao português de Portugal. A gente aqui no Brasil conhece como banheiro, certo? Só que em Portugal eles usam casa de banho ou casinha para se referir ao banheiro, ok? E aqui também eu trouxe outras diferenças entre português do Brasil e Portugal, né, que assim como o sotaque, os termos também vão se diferenciar de acordo com o país. Aqui no Brasil é celular, em Portugal, telemóvel. No Brasil é ônibus e em Portugal é autocarro, né? No Brasil a gente usa a palavra trem e em Portugal é comboio. Então a gente percebe que para o mesmo objeto, para o mesmo elemento, se usam palavras diferentes, ok? Mas com a mesma significação. A variação social, ela vai variar de acordo com o grupo social de cada falante. Então, de acordo com os diversos grupos presentes na nossa sociedade, vão haver várias variações, ok? Uma característica muito peculiar dessas variações, de acordo com o grupo social, são as gírias. As gírias são termos usados geralmente por jovens de determinados grupos, de acordo com os gostos musicais, de acordo com a vestimenta, de acordo com o estilo, os jovens vão se identificar. E assim eles vão utilizar certos termos que se aproximam dessa realidade, ok? E existe ainda expressões informais ligadas a grupos sociais específicos. Por exemplo, um grupo de futebolistas, eles podem usar a expressão carrinho, né? Com um determinado significado que vai ser entendido por pessoas que compreendem aquela realidade. Mas se uma pessoa, por exemplo, que não gosta de futebol, ela pode ouvir carrinho e não associar ao significado que ele tem naquele contexto, certo? Então, pessoas que não pertencem a determinados grupos talvez não entendam aquela forma de falar. Outro exemplo, um grupo de capoeirista pode facilmente falar uma meia-lua, né? Que é um determinado movimento da capoeira. E quem não pertence, né, ao grupo de capoeiristas, não está naquele meio, não compreende, possivelmente não entenderá. Além disso, por exemplo, no meio dos capoeiristas, existe o atabaque, né, que é um instrumento daquela realidade. Então, se a pessoa não está nesse meio, ela possivelmente pode não entender, pode não saber o que é um atabaque, ao contrário de pessoas que estão naquele meio, que têm familiaridade com aquele contexto, ok? E a gente também precisa diferenciar gíria e jargão. Ambos são linguagens utilizadas por determinados grupos sociais para facilitar a demanda linguística ali, ok? A gíria, ela é normalmente relacionada à linguagem de grupos de jovens, por exemplo, o grupo dos skatistas, grupo dos surfistas, grupo dos rappers, ok?
Já o jargão é, em geral, relacionado à linguagem de grupos profissionais, por exemplo, professores, médicos, advogados. Então, um grupo de médicos, eles vão usar termos, eles vão usar palavras que é da área médica. Então, possivelmente, quem não é da área médica pode sim ter dificuldade de entender aquela situação e precise de um médico, por exemplo, para poder facilitar o entendimento. Ok? Da mesma maneira que advogados usam termos jurídicos que pode não ser conhecido pelas pessoas, né? Então a pessoa vai ter dificuldade de entender essa linguagem utilizada por esse determinado grupo. Variação social é geralmente associada a grau de escolaridade. Existem pessoas que passaram pouco tempo na escola. E na escola é um lugar onde a gente se aproxima, que a gente aprende a norma padrão da nossa língua. Então é comum que pessoas que passam mais tempo na escola utilizem uma linguagem que se aproxima da norma padrão. Ao contrário de pessoas que tiveram que deixar a escola, por exemplo, quando terminaram o ensino fundamental. Então eles tiveram pouco contato com a variação. Então eles tiveram pouco contato com a norma padrão e tiveram mais proximidade de outras variedades, ok? O nível socioeconômico tem grande influência quando se trata da variação social, porque quando se tem um nível socioeconômico elevado, é possível proporcionar uma educação de qualidade por mais tempo, é possível proporcionar o acesso aos bens culturais, ok? E isso vai interferir no modo como o indivíduo utiliza a linguagem. Sexo e gênero. Alguns estudos mostram que mulheres e homens podem falar de diferentes maneiras de acordo com a situação. Por exemplo, as mulheres tendem a usar mais o diminutivo, ao contrário dos homens, né, que não utilizam tanto esse recurso linguístico, ok? E agora nós vamos resolver uma questão do Enem de 2014. A história é mais ou menos. O negócio é o seguinte: 3 reis magrinhos ouviram um plá de que tinha nascido um guri. Viram um cometa no Oriente e tal e se flagraram que o guri tinha pintado por lá. Os profetas, que não eram de dar cascata, já tinham indicado o troço. Em Belém da Judéia vai nascer o Salvador, e tá falado. Os 3 magrinhos se mandaram, mas deram maior fora. Em vez de irem direto para Belém, como mandava o catálogo, resolveram dar uma incerta no velho Herodes, em Jerusalém. Para quê? Chegaram lá de boca aberta e entregaram toda a trama. Perguntaram: onde está o rei que acaba de nascer? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quer dizer, pegou mal, muito mal. O velho Herodes, que era oligão, ficou grilado. Que rei era aquele? Ele que era o dono da praça. Mas comeu em boca e disse: joia. Onde é que esse guri vai se apresentar? Em que canal? Quem é o empresário? Tem baixo elétrico? Quero saber tudo. Os magrinhos disseram que iam flagrar o guri e na volta dicavam tudo para o coroa. Luiz Fernando Veríssimo, O Nariz e Outras Crônicas. Na crônica de Veríssimo, a estratégia para gerar o efeito de humor decorre do ou da. Letra A. Linguagem rebuscada utilizada pelo narrador do tratamento do assunto? Pelo contrário, o narrador vai utilizar uma linguagem coloquial, né, uma linguagem mais informal para apresentar as informações. Letra B. Inserção de perguntas diretas acerca do acontecimento narrado. Ele vai utilizar algumas perguntas, mas isso não gera o humor do texto. Letra C. Caracterização dos lugares onde se passa a história. Ele comenta alguns detalhes, mas isso não é o principal gerador do humor, ok? Letra D. Emprego de termos bíblicos de forma descontextualizada. A letra D é a resposta que mais se adequa, porque há no texto a presença de elementos, de pessoas que fazem referência à Bíblia, ok? E aí ele faz uma brincadeira com a situação do nascimento de Jesus. Letra E. Contraste entre o tema abordado e a linguagem utilizada. Há uma certa relação, mas o principal fator que gera esse humor, a gente sempre tem que ficar atento, que é eles buscam uma resposta muito específica. Então, o principal gerador de humor do texto é essa brincadeira que ele faz com os elementos que pertencem, né, a histórias bíblicas e o contexto, ok? E aí, nesse caso, então, a resposta letra D.
E aqui temos um quadro comparativo da história que é contada na Bíblia e a paródia feita pelo autor. No início, na Bíblia diz: tendo, pois, é utilizada uma linguagem mais formal, ok? Em comparação com a paródia, que diz: negócio seguinte, né? Já é uma linguagem muito mais descontraída, coloquial, ok? Na Bíblia diz: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. E a paródia diz: em Belém, da Judéia, vai nascer o Salvador. E está falado. O autor faz essa brincadeira com as palavras, esse jogo aí para formar a paródia e criar esse efeito de sentido. Próxima questão, vamos ler o texto, antigamente de Carlos Drummond de Andrade, depois vamos à questão. Antigamente, as moças chamavam-se Mesdemoiselles, e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Com base nos estudos de variantes linguísticas, compreende-se que a variante apresentada no fragmento é a. O título do texto já indica qual é o tipo de variante apresentada pelo autor. Letra A, geográfica. B, histórica. C, estilística. D, social. Nesse caso, ele faz uma comparação, né, com termos e significados que eram utilizados antigamente, né, que é o título do texto. Então, esse tipo de variação linguística é o tipo histórica, ok? Então, a resposta correta dessa questão é a letra B, ok? Bom, por hoje é só, mas daremos continuidade ao tema variação linguística nas aulas seguintes. Bons estudos e até a próxima aula!